Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a prece. Porque muitas vezes nós estamos fazendo as preces sem pararmos para pensar no que estamos dizendo. Me lembro que quando eu comecei a namorar o meu marido é de uma família muito católica. Eu levei 30 anos para conseguir trazê-lo para o centro espírita. E nós conversávamos muito, e eu espírita e ele católico, a gente debatia bastante sobre religião. E ele um dia chegou e disse, não, você tem toda a razão. Porque enquanto eu era criança, eu achava que existia a prece dizendo convoco, convoco. Aí eu fiquei assim, aí ele disse, que era assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convoco, convoco. Ele não entendia o que diziam, de tão rápido que era proferida a prece, né? Quão poucas pessoas param para saber o que é a Ave Maria. Quando Maria estava sentada à janela de sua casa, numa noite de primavera, ela viu aquela luz chegando, e aquela luz foi tomando forma, um vulto, um ser belíssimo, que chega para ela e diz, Ave Maria, como vai Maria? Porque ave significa como vai. Não é uma saudação no sentido santificado. Porque era ave César, né? Depois para os alemães era Heil Hitler. É ave, é a mesma coisa, é uma saudação. Quantas pessoas se enganam e chamam a macumba, a umbanda e o candomblé de saravá? Não é. A palavra saravá significa como vai. Então a gente não para pensar no que está dizendo. Ave Maria cheia de graça. O que quer dizer isso? Que ela era engraçadinha? Que ela era bonitinha? Não sabemos, porque naquela época não tinha fotografia. Mas significava um espírito que já chegou ao nível de não ter mais dívidas. Como vai o senhor? Tudo bem? Ótimo. Né? Então não tinha mais dívidas, já era um espírito livre das dívidas, da inferioridade que nós ainda temos. Por isso que ela era cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Dá uma impressão assim que Deus preferiu a Maria. Preferiu não, por que ele gostou mais de Maria e não gostou de mim? Não, ela deu eu dei 5 filhos. É isso, né? O que significa isso de bendita sois vós? É também no sentido que ela já chegou ao ponto de ser tratada de uma forma diferente da gente. Porque se nós acreditarmos que Deus preferiu Maria a qualquer um de nós ainda não entendemos Deus. Deus ama o vírus da AIDS da mesma forma que ele ama o anjo, porque é vida criada por ele. Porque ali está um princípio espiritual evoluindo que um dia chegará a ser um espírito puro. Tá? Então, quando Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Todo mundo responde, não, é aquela pessoa que da família, é um amigo, é uma pessoa conhecida. Não, é desde a pedra até o anjo. Porque na pedra tem o princípio espiritual. Na planta, princípio espiritual. No animal irracional, princípio espiritual. Evolução. Como a gente não para pensar e como nós entendemos pouco a doutrina dos Espíritos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Todo mundo acha que Deus está em pezinho ali do lado dela. Ainda pensamos, se a gente disser assim, o que você pensa de Deus? Na mesma hora virá a imagem de um homem velho, de barba branca, cabelo branco, sentado num trono branco, de roupa branca, numa nuvem branca. E ainda brincando com a gente, jogando raio, tsunami, terremoto, vulcões, doenças. Deus não é gente. Deus não é aquilo que nós imaginamos. Nós somos tão inferiores ainda que não temos essa compreensão de Deus. O Senhor é convosco no sentido que ela estava sempre em relação com o plano espiritual superior.
Bendito é o fruto de vosso ventre, vírgula, Jesus. Ali ele dizendo a ela que era um espírito de uma evolução tal que somente esse nível de espírito poderia gestar um espírito do nível de Jesus Cristo. A primeira parte da Ave Maria é essa saudação, essa conversa do Espírito com ela. A segunda parte faz parte da Igreja Católica. Não tem mais nada a ver com essa conversa, tá? A mesma coisa é o Pai Nosso. A gente vê as pessoas orando o Pai Nosso mecanicamente. Eu me lembro que eu fui a um velório católico uma vez. Eu sou muito fora da casinha, tá, gente? Eu vou em velório errado, já fui em casamento errado, tá? Então, eu cheguei naquele velório e achei tudo muito interessante. Porque tinha uma pessoa que fazia Ave Maria cheia de graça, e aí tinha uma opção de gente que respondia a segunda parte. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, vai levantar. Vai levantar e pedir para parar, né? Aí fui para casa, né? Conversei com a mãe. E a mãe disse, não, é porque é assim que se faz na religião católica. E me explicou. E a mesma coisa é o Pai Nosso. Quantas vezes a gente já orou o Pai Nosso e depois que eu terminar vai ter gente que não quer mais orar, tá? Mas não adianta. Já orou a primeira, a segunda, a terceira e Deus não é surdo. Então, ele já ouviu. O Pai Nosso é todo o Evangelho de Jesus. Todo o Evangelho de Jesus está contido nessas palavras aqui. Não precisaríamos de mais nada se observássemos profundamente o que significam essas palavras. Começa com Pai Nosso. Jesus era judeu, não era católico, Jesus não era cristão. A palavra cristão surgiu 60 e tantos anos depois do Cristo. Quando São Lucas, que era discípulo de Paulo de Tarso, pergunta para Paulo, por que vocês chamam os seguidores de Jesus de caminheiros? Aí Paulo disse, não, porque eles caminham ensinando. Não deveriam chamar de cristãos, porque seguem o Cristo? Foi daí que surgiu a primeira vez a palavra cristão. Jesus, então, não era cristão. Ele foi o que trouxe a doutrina cristã. Ele trouxe esses ensinamentos. Outro engano, o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é de Deus. Ele foi o mensageiro de Deus na terra. E o Evangelho ele é dividido em 3 partes. A parte histórica é a vida de Jesus. A outra parte são os milagres que ele fez, que a doutrina espírita no livro A Gênese e no livro dos Médiuns trabalha essa parte explicando esses milagres. E a terceira parte é que é a parte mais importante, que é a parte moral. Então, quando ele diz assim, Pai Nosso, ele não diz meu Pai. Ele não diz Pai dos judeus. Ele não diz Pai de quem quer que seja. Ele diz Nosso, universalizando Deus, a paternidade de Deus. Só aí nós vamos ver que não podemos ter preconceito contra quem quer que seja. Não importa se eu chamo Deus de Tupã, de Oxum, Ogum, Alá, Javé, Jeová. Não importa o nome que eu der a ele. É um só e é nosso. É de todos. Do universo. Olha que coisa incrível. Ele bota Deus, não mais aquele Deus vingativo de Moisés, do Primeiro Testamento, e sim aquele Deus amor, Deus paterno, Deus que protege, porque a palavra paternidade significa proteção, nunca castigo. Porque se nós imaginarmos que Deus castiga a quem quer que seja, Deus desaparece, o universo desaparece e nós deixamos de existir. Não podemos mais pensar em punição de Deus. Olha, menino, Deus castiga. Nós usamos isso, fazemos de Deus o bicho-papão, né? Ah, não tem problema, não. Castigo vem a cavalo. Agora o espírita, então, ele nem se preocupa mais, porque tem a lei de causa e efeito. É a mesma coisa, é vingança. É desejo de vingança.
tá? Que estás no céu em toda parte. Até aí tudo bem, todo mundo entende que como ele não é um ser humano, como ele não é gente, ele é uma entidade que nós não temos capacidade de entender, ele está aí. Por quê? É um pensamento. Deus cria através de uma pulsação. Ele está pulsando e ele está criando matéria, que é o fluido cósmico universal, e está criando espíritos. Constantemente. Como é que você trabalha no sábado? Disseram os fariseus a Jesus. Ele diz, meu pai trabalha até hoje. Mostrando que Deus não para de criar. Porque se Deus parar de criar, acaba o universo. Santificado seja o vosso nome. Aí tudo bem, né? Nós não temos nome para Deus. Venha a nós o vosso reino. Aí começa a complicação. Tem religiões que mandam a pessoa ficar rezando esperando que caia do céu. Que venha numa nuvem, né? Que Jesus venha numa nuvem trazer o reino do céu. Que reino do céu é esse, gente? Onde estão escritas as leis de Deus? Kardec pergunta. E o Espírito responde em pouquíssimas palavras. Na consciência. Então, onde é que está o reino de Deus? Na consciência tranquila. Então, quando eu peço que venha a nós o vosso reino, eu já estou me complicando. Porque eu só vou ter a consciência tranquila quando eu não tiver mais dívidas espirituais para carregar. Começou o meu problema, né? Porque eu estou pedindo. Eu estou pedindo para resgatar as minhas dívidas, seja feita a vossa vontade. Estou pedindo para resgatar as minhas dívidas com a vontade dele, da inteligência dele. Porque nós, se fôssemos resolver realmente o nosso problema da nossa forma... Quem assistiu aquele filme O Todo-Poderoso com Jim Carrey? Que ele faz tudo errado, ele vira Deus por um tempo, né? E faz tudo errado. Somos nós. Imagina, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou acabar com o resgate de tanta gente. Porque a gente vai dar casa para um, hospital para outro, vamos acabar com os resgates. Não é? Me lembro que a mãe dizia assim, só ganha dinheiro em loteria quem é egoísta. Quem não é egoísta não ganha. Porque aí não vai estragar o resgate dos outros, não é verdade? Então, ó, mas é na vontade dele. Aí sabe como é que começa? A gente sai daqui, Deus, por favor, eu não estou te pedindo. O pneu está furado. Aí a gente já faz assim, droga, disfarçar. Na frente do centro espírita a gente vai fazer assim, droga. Né? Baixinho, que ninguém notar que nós somos santos. Tem que ser comigo. É sempre comigo. Meu vizinho, tudo dá certo na vida do meu vizinho. Não é assim? Mas eu pedi para que eu tivesse um dia a consciência tranquila. E como é que nós vamos encontrar o resgate? Através de dificuldades. Porque no nível de evolução que nós estamos, nós somos teimosos. Tá? Porque se tiver assim, cuidado, tinta fresca, nós vamos fazer assim, disfarçado, passar. Olha que estava fresca mesmo. Não pise na grama. Quero ver quem é que vai me multar. Duvido, não é? Use o cinto de segurança. A gente bota só na hora que passa na rodoviária. A gente não, porque eu, graças a Deus, eu uso. Tá? Como é que é? Fumar causa câncer. Aí tá com câncer? Ai, papai era tão bonzinho. Mas tá lá, num maço de cigarro. Não beber e dirigir não combina. E assim vai. Nós somos teimosos. Porque o que a doutrina nos ensina? Quando nós recebemos, nós estamos passando por um grande sofrimento, é porque já tivemos várias oportunidades de resgatar aquele sofrimento através do amor.
Então, se nós passamos um sofrimento grande nessa encarnação, é porque tivemos 2, 3 encarnações recebendo a oportunidade de nos corrigirmos, de não pisarmos na grama, de não tocarmos a tinta fresca, de usarmos o cinto. Já notaram que todo o terreno que está assim, favor não jogar lixo, é o terreno mais sujo? É o que mais jogam lixo? Teimosia. Nós somos ainda espíritos extremamente teimosos. Então, os nossos resgates ainda precisam vir através da dor. Tá? Aí, mais uma complicação. O pão nosso de cada dia. Pão com letra maiúscula. A gente acha que é a comida, né? Mas nós temos a lei do trabalho, que nos dá a oportunidade de conquistarmos os nossos alimentos através do nosso próprio esforço, porque desenvolve o nosso intelecto. Trabalhar, varrer uma rua, desenvolve o intelecto. Cozinhar, ser uma boa dona de casa, cozinhar, limpar a casa, é um trabalho dos mais dignos e desenvolve o intelecto. Eu estava ouvindo ali a leitura. Nunca despreze o trabalho que você tem, por menor que seja, porque é ele que vai te dar a oportunidade de crescer. Foi a leitura de hoje. Tá? Então, o pão com letra maiúscula, quando eu era garota, e aqui eu vejo que esse centro tem, todos na maioria, menos você, querido, o Pituquinho que estava sentado ali. Estamos na melhor idade, que eu queria saber por que chamam de melhor idade. Dói tudo. Né? Mas tudo bem, já que eles resolveram, a gente aceita. Bom, quando eu era garota, a gente dizia, nossa, aquele rapaz é um pão, né? Depois virou gato, e hoje em dia minha neta disse, vó, agora é crunch. É porque crunch quer dizer crocante, né? Tá? É crunch, vó. Então Jesus disse assim, o que Jesus disse? Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda disse, eu sou o pão da vida. Ele não estava se dizendo bonito. Ele estava dizendo que ele era o alimento da vida. O que é o alimento da vida? O evangelho que ele trouxe. Os ensinamentos morais que ele trouxe. Isso é o pão. Então, quando eu estou pedindo o pão de cada dia, eu estou pedindo conhecimento. Voltando atrás, no nível de evolução que nós estamos, nós precisamos de conhecimento através de experiências. Porque sem experiência, ficaríamos em casa, né? 2 mais 2 são 4. Aí eu faço álgebra em casa, eu não teria de fazer tarefa nenhuma, não faria as provas, não estaria fixando os conhecimentos materiais da vida. Eu preciso ir à escola, eu preciso aprender a segurar o lápis, fazer aqueles garranchos, eu preciso aprender a colorir dentro da linha, eu preciso aprender a fazer o mapa do Brasil e decorar ali as capitais e aquele negócio todo. E as experiências espirituais, as experiências morais, também precisamos dessa bendita escola chamada Terra, na qual nós estamos dia a dia, todos os dias, recebendo as experiências, para mudarmos os nossos defeitos e transformá-los em virtudes. Mas nós deixamos sempre, como diz o ditado, o cavalo passa encilhado uma vez só. E nós estamos deixando os cavalinhos passarem e nós não estamos aproveitando as oportunidades. É aquela pessoa que toca o telefone, é aquela pessoa cansativa, que telefona todos os dias só para reclamar da vida, e a gente diz, fulana diz que eu não estou em casa. Eu já deixei o cavalinho passar, né? Ou então é aquela pessoa que chega e diz assim, olha, eu estou precisando de emprego, eu estou sem comer. E a gente bate nas costas, querida, esse é o teu resgate. Como está fácil fazer isso, né?
ao invés de pegar, dar uma oportunidade, ao invés de sei lá do que, mas nós temos condições sempre de estarmos ajudando. A leitura de hoje. Não posso mudar o mundo, que eu mude uma pessoa. Então, a leitura teve hoje essa parte, não é? E eu estou pedindo esse pão de cada dia, mas na vontade de Deus. Aí furou o pneu, qual é o ensinamento? Paciência. Confiar em Deus. Porque eu não sei se aquele pneu furado não foi para me atrasar, porque aquela carreta ia atravessar e eu ia sofrer um acidente. É que a gente não para pensar. A gente não usa os ensinamentos que nós temos no nosso dia a dia. A gente acha que vir ao centro espírita, ser espírita, é vir uma vez por semana ao centro, ouvir a palestra, tomar um passe ou doar um passe e ir para casa. Pronto. Continua o catolicismo. Eu vou à missa todo domingo, eu estou feita. Não é assim? Não era assim? Não é? O espírita é espírita 24 horas por dia, porque ele é cristão. Ele não é ritualístico. Ele não é espírita de centro espírita. O centro espírita existe por causa dos espíritas. E não é ao contrário. Aí vem mais uma complicação. Eu vou ter que apagar esse quadro. Porque também leram ali sobre autoritarismo e ditadura. Eu estou me sentindo a ditadora. Vou escrever na parede. Tá? Perdoai nossas ofensas conforme formos perdoando nossos ofensores. Deixa eu apagar aqui um pedacinho para poder explicar. Esse lá, esse preto, ele não é do quadro. Não deveria mais ser... Não. Essa aqui. Esse é o que está manchando o quadro. Os outros saem fácil. Aqui tem uma chatuagem. O que são as ofensas das pessoas? O que são ofensas? A gente acha que é só aquilo que é direto a nós. Mas não. A gente passa na rua e tem assim uma prostituta ali vendendo-se numa esquina. Não nos ofende? Ofende porque a gente já fica assim... Só aquele... já mostra o nosso preconceito, né? Ah, ela tem vida fácil. Duvido. Quero ver uma de nós ter a vida que essas mulheres coitadas têm. É a vida mais difícil. Tá? Então, o que são as ofensas? É tudo aquilo que mexe conosco. Eu não sei se esse negócio vai ficar bom. Eu juro que vai fazer. Você faz os cortes. Tá? Então, ó, tudo aquilo que mexe conosco. É muito fácil um expositor espírita chegar e dizer assim, ó, meus irmãos, precisamos perdoar. Tá? É preciso perdoar, mas não é fácil. Não é fácil. Existem perdões, e Divaldo uma vez numa palestra falou, existem perdões que talvez nós tenhamos que levar 3 ou 4 encarnações para conseguirmos perdoar. Deus nos dá as oportunidades, né? Mas são perdões muito violentos. Imagine um aqui que entre uma pessoa na nossa casa e estupre uma neta, uma filha, um filho. Quero ver perdoar. A gente até não quer mais o mal do ofensor. Mas quando a gente vê, nós vamos suar frio, vamos tremer, vamos ter que nos controlar para não pular no pescoço. Não é verdade? Então, existem perdões difíceis. Tem outros perdões que seriam fáceis de serem conquistados, mas o nosso orgulho não deixa. Tá? Então, Divaldo nos ensina que nós devemos primeiro desculpar. Por quê? O prefixo des quer dizer tirar. Negar. Então, se nós conseguirmos desculpar, não é perdoar ainda não. É tirar a culpa. É compreender por que
estamos passando por aquela situação. Compreender que aquela pessoa que nos ofendeu daquela forma ainda está num nível de evolução talvez atrás da gente, anterior ao nosso. Mas também entendendo que se ele fez, é porque nós fizemos também. Uma vez lá no centro espírita chegou uma senhora muito querida, chegou e disse assim, Rose, meu marido me traiu. Eu disse, que bom. Aí ela queria brigar comigo. Eu disse, que bom, querida, que nessa encarnação não foi você. Porque você já traiu muito. Né? Por que a gente aprende isso? Antes da gente reencarnar, o nosso mentor, muito queridinho, ele nos apresenta a lista de nossas dívidas. O quadro é pequeno. Iria até a praia. A nossa lista de dívidas. Imaginemos, nós temos milhões de anos de existência, gente. Se nessa encarnação, que já temos tanto conhecimento, quanta coisa nós fazemos de errado, né? A gente bota comida demais no prato e joga fora depois. A gente demora no banho. Isso que nós já temos conhecimento. A gente joga fora cachorrinho que está incomodando. A gente é a favor da pena de morte. Muita gente é. Isso tudo é erro, né? A gente fica tendo pensamentos ruins em relação às pessoas. A gente protege o filho contra o filho da vizinha, né? Meu filho, quando ele erra, é porque foi sem querer. O da vizinha é porque ele é teste. Não é? Meu filho quebra uma vidraça, coitadinho, foi sem querer. O da vizinha era um moleque, está sempre fazendo isso. Não é assim que nós somos? Quanta coisa que nós ainda cometemos de engano. Agora imagina 200 anos atrás, 300 anos atrás, nós chicoteávamos o nosso irmão porque considerávamos como nossa propriedade. A gente vendia a mãe das criancinhas porque era nossa, era igual vender um cavalo, vender uma vaca. Não é verdade? Há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, caçar passarinho era uma diversão que o papai fazia com o filhinho, ensinar a usar estilingue. Isso há pouco tempo atrás. Agora imaginemos há 6.000 anos atrás, o que nós estávamos fazendo? Provavelmente comíamos, né, carne humana. Tá? Então a nossa lista de dívidas é enorme. Aí ele nos apresenta a nossa lista de créditos. Aí é desse tamaninho mesmo. Tá? A de dívidas e essa é de crédito. Aí a gente se dá conta e diz, meu Deus do céu, que coisa horrível que eu sou. Me manda de volta para a terra, cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna, jogado numa lixeira e, se puder, me queimem vivo. Aí o mentor começa a rir. Diz assim, não, Rose, você não vai aguentar nem um minuto desse jeito. E nós precisamos que você aguente o corpo físico, fique na escola terra para aprender. Né? Então aí ele vem e ele diz assim, vai lá, ó, resgata isso aqui. Se você resgatar isso aqui, já vale tudo isso aqui. Eu estou devendo 100.000 no banco. Eu chego no banco e eles dizem assim, se você pagar 10.000, fica quente. Mas nós vamos até no agiota conseguir dinheiro para conseguir nos livrar. Vamos vender tudo que tivermos dentro de casa para conseguirmos pagar essa dívida. É a mesma coisa. Nós estamos devendo 100.000. Eles dizem, se você pagar 10, você fica livre. Aí a gente tem. Né? Imagina, se eu não vou conseguir. Claro que eu vou conseguir. Aí a gente vem para a Terra para pagar 1.000 coisas que serão a mesma coisa de 10.000. Chegaremos lá, 10.000 ofensas a menos. Tá? Aí vem a primeira ofensa. Aí a gente faz assim, aí vem a primeira. Né?
Ainda não fui para o centro espírita, mas... Tá? Aí vem a segunda, e a gente vai assim, de novo. Né? Um sócio passa a perna, sei lá, alguma coisa assim, novamente, é só comigo. Nós vamos pensar diferente. Nós vamos mudar a maneira de calcular. Nossa matemática vai ser diferente. Eu botei 1000 para ficar fácil, tá? Então, aí, em vez de nós dizermos assim, mais uma ofensa, nós vamos dizer menos uma. Porque eu reencarnei, eu recebi a minha primeira ofensa, eu agora devo 999. Se conseguirmos chegar no final dessa encarnação zerados, nós vamos ser recepcionados com um coro, com banda de música, com palmas. Não vamos conseguir, tá? Nós vamos conseguir muita coisa, mas cada vez que a gente reclama, jogamos fora. Não estou dizendo reclamar, a gente pode reclamar, não pode aquele desespero, aquela raiva da vida. Na hora dói, claro que dói. Nós não somos feitos de cimento, dói. E ninguém aqui vai me dizer que não dói, porque dói. Tá? Mas lembrar disso aqui. Veio a dor, veio aquela raivinha. Não. Mas eu aprendi lá no centro espírita que se eu estou recebendo essa daqui, é porque eu fiz 10 vezes a mesma. Então, se eu sou traída uma vez, é porque eu traí 10. Tá? Se eu recebo uma violência muito grande, multiplique por 10. Ninguém na Terra é inocente. Ninguém. Não existe um espírito encarnado na Terra ou desencarnado que pertence à Terra que seja inocente. Todos carregamos nossa bagagem espiritual de dívidas. Todos, sem exceção. Jesus foi o único puro que passou pela Terra. O único espírito isento de tudo quanto é dívida possível, Jesus Cristo. Tá? Então, perdoai nossas ofensas conforme formos perdoando nossos ofensores. Fica mais fácil, não fica? Compreender que ele, coitadinho, ele está atrasado, ele terá que resgatar mais tarde, quem sabe nós vamos poder ajudá-lo a resgatar através do amor, e ele está sendo um instrumento para que nós possamos resgatar as nossas, para conquistarmos o reino dos céus, que é a nossa consciência tranquila. Porque enquanto estamos encarnados, a gente não tem a lembrança. Mas nós não somos daqui. Nós somos do plano espiritual. E a memória lá vem com tudo. Aí depois vem assim, não nos deixeis cair em tentação. Uma coisa que nós temos que ter certeza, se nessa encarnação nós já não fazemos uma coisa, nós não vamos mais fazer. Se nós já conquistamos a virtude da tolerância, nós nunca mais seremos intolerantes. Se já conquistamos a virtude da paciência, nunca mais perderemos a paciência. Então, quando a gente diz assim, perdi a paciência, é porque ainda não somos pacientes. Tá? Se já conseguimos a virtude de amar os animais, mas é amar. Amar os animais é desde o mosquito até o elefante. Nós nunca mais deixaremos de amar os animais e assim por diante. Uma virtude conquistada jamais perderemos, porque o espírito não regride moralmente. Ele só pode ir para frente. Então, quando nós pedimos para nos livrar, não cairmos em tentação, é assim, eu quero parar de fumar. É essa tentação que eu estou pedindo para me ajudar. A não fumar. E eu devo pedir.
Eu devo pedir a Deus, Senhor, a tentação que eu tenho é perder paciência, me ajuda. Aí, a vontade dele, do jeito dele, através das experiências diárias. Então, cuidado com o que a gente vai pedir. Será que eu já estou pronta para pedir a paciência? Será que eu já tenho estrutura moral suficiente para pedir a paciência? Porque vai vir de forma que vai ser difícil. Eu estou passando muito da hora, não estou? Não? Tá. E livrai-nos do mal. Muita gente ora achando que é para não entrar bandido dentro de casa, para o banco não como é aquele negócio de promissória, né? Não é. Para livrar-nos do mal. Olha como a gente pediu na vontade dele. Qual é o único mal que existe em nós? São dois. Só tem dois males que podem realmente nos prejudicar. Quais são? O orgulho e o egoísmo. Então, quando eu peço para me livrar do mal, com o jeito de Deus, através de experiências diárias, para acabar com esse orgulho e esse egoísmo que todos nós temos. Tá? E termina a prece com assim seja. Assim seja é amém. Amém é latim para dizer assim seja. Quando eu digo assim seja, eu estou assinando o documento embaixo, registrando no cartório do céu. Então não tem como a gente dizer, ai, eu não sabia. Sabíamos sim. Outra coisa, Deus, Nossa Senhora, Jesus, nosso mentor, não são surdos. Então a gente não precisa ficar martelando, pedindo sempre a mesma coisa. A gente pede uma vez e espera. Porque nós vamos receber a nossa resposta. Nem sempre é da forma que gostaríamos, né? Mas sempre virá. Porque Jesus disse isso. Pedi e obtereis. Quem pede ao Pai um peixe e ele dá uma pedra? Então confiamos. Primeiro lugar, é ter uma confiança em Deus. Eu sempre digo, o espírita, ele não crê em Deus. Ele tem certeza de Deus. Confiamos sempre. Machucou, dói. Mas é para o nosso bem sempre. É a injeção, às vezes, que nós temos que tomar para nos vacinarmos. Tá bom? Quando orarmos, prestemos bastante atenção no que estamos dizendo. Não é a repetição de palavras que vão chegar no plano espiritual. É o nosso sentimento. Por isso que Jesus disse, não faça feito o fariseu que fica ali na esquina gritando bem alto, porque eles têm esse hábito, até hoje, de ficar lá, dizendo para Deus todos os bens que fizeram. O que fizeram de bom? Faz feito o publicano, que abaixou a cabeça e disse, olha, eu não mereço, Senhor. Que seja feita a vossa vontade. Isso é prece. Tá? Não vamos deixar para orar só nas horas de necessidade, de desespero. Vamos fazer da nossa vida uma oração. Orar não é para ficar de mãos postas e repetindo. É arregaçar as mangas e trabalhar. É a melhor oração que existe. É trabalhar ajudando sempre o nosso próximo. Não existe Pai Nosso mais bonito do que as mãos sujas ajudando o próximo. Tá bom? Era essa a mensagem para o dia de hoje. Para falar da prece poderíamos ficar aqui muito mais tempo, né? Mas, como eu fui professora há muitos anos, eu sei que passada a hora a cabeça começa a não prestar mais atenção. Muito obrigada a todos pela atenção que dispensaram, a casa pelo convite que recebemos, e pedindo a Deus e a Jesus que todos nós possamos receber nessa noite muita paz, muita força para continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra sem desanimarmos.
Não desanimemos jamais. Se dessemos conta de quantos espíritos trabalharam para que pudéssemos estar encarnados na Terra, jamais reclamaríamos. Tá bom? Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.